Muito bem, vamos começar mais uma live hoje para falar sobre o que fazer nos encontros do grupo. Então essa foi a segunda pergunta que mais surgiu na caixinha de perguntas ali quando eu coloquei em relação a grupos, né? Essa luz mais pra cá. Agora sim, né? Fica mais claro. Então essa foi a segunda pergunta. Eu preparei aqui slides incríveis pra gente ver como fazer para definir os assuntos, os encontros, ferramentas, materiais de grupos de atendimento. Lembrando sempre, tá, que grupo de atendimento você pode fazer em qualquer área, não só emagrecimento, tá? Quando eu for trazer os exemplos aqui, vou trazer exemplos de emagrecimento, mas pode ser em qualquer nicho que a gente vai trabalhar com grupos. Deixa eu pegar minha água aqui. Muito bem, deixa eu já colocar aqui os slides. Vamos lá. Muito bem, então vamos lá. O que eu preparei aqui pra gente, tá? A gente vai ver o que fazer nos encontros. Então é uma aula que eu já dei no YouTube, tem no grupo 7K essa aula, tá? Então eu vou resumir aqui pra você duas maneiras para você definir o que você faz nos encontros do seu grupo, tá? Então tem duas maneiras que eu gosto muito de definir. Essas maneiras, esses modelos, esse método, eu criei pensando em desenvolver os grupos, né? Quando eu fui desenvolver o meu grupo aqui, a Liga do Emagrecimento, que é um grupo de desafios de 30 dias, gamificado, né? Ele é um grupo que foi um dos primeiros a surgir gamificado. Eu usei esse método para poder definir o que eu ia fazer, o que eu ia mandar nas missões, ou o que eu ia mandar para os participantes, tanto de ferramentas quanto dinâmicas que eu ia fazer em encontro, o que eu ia fazer dentro das aulas que a gente ia dar ao vivo. Então eu usei esse método, tá? Esse modelo para poder definir isso. Então são duas maneiras que a gente tem para fazer, a gente vai ver essas duas maneiras hoje, tá? Independente da maneira que você escolher para definir os encontros do seu grupo, independente disso, esse passo aqui é fundamental. Você não pode passar para a próxima etapa de definir os encontros do grupo se você não decidir isso aqui, se você não definir isso aqui, tá? Então você precisa saber qual é o objetivo do seu grupo. Qual é o objetivo do seu grupo? Qual o resultado final os participantes vão ter quando eles chegarem no final dessa jornada? Vamos pensar em um grupo de desafios que nem foi a Liga de Emagrecimento. Um grupo de desafios de 30 dias. Em 30 dias, qual é o resultado final que os participantes vão ter? É em relação à autoestima? É em relação a peso? É em relação à ansiedade? Independente da área, tá? Você tem que pensar qual é o resultado final que esses participantes vão ter. Se eles vão ter, se a gente estiver falando, né, de emagrecimento de peso, né, de resultado de peso, a gente pode estimar. Então, dentro da Liga do Emagrecimento, o resultado era que os participantes emagrecessem até 5 quilos. Por que a gente coloca até 5 quilos? Porque eu não tenho certeza quantos quilos cada um vai emagrecer. Pode ser que um emagreça 5, outro 4, outro 3. Eu não tô afirmando que ele consegue 5, eu tô dizendo que ele pode até 5. E isso deixa um pouco mais leve toda essa questão de peso, tá? Mas não tô dizendo aqui que você precisa fazer um resultado, ter uma promessa de peso, tá? Você pode ter promessa aí de autoestima, por exemplo, ou de ansiedade. O que é importante é que você tenha uma forma de mensurar isso. Se você for trabalhar com autoestima, né? Você pode prometer que no final ele vai melhorar em 50%, em 60%, em 100% a autoestima dele. É importante que ele tenha esse número, esse parâmetro, para ele ver o quanto que realmente ele mudou. Então esse é o primeiro passo, a gente precisa fazer isso para conseguir definir o que a gente vai fazer nos encontros do grupo, tá? E para você pensar isso, né, para você pensar no objetivo do seu grupo, você pode pensar o que vai despertar o interesse das pessoas entrarem no meu grupo. E aí que vem, né, o que eu falei ontem, falei muito isso ontem na live, que é você estudar a sua persona, você estudar o seu público, ver as necessidades,
ver as dificuldades. Então você precisa entender isso. Quem é o seu público? O que desperta o interesse dele? O que desperta o interesse dele é o desejo que ele tem, é o desejo profundo, é aquilo que ele quer alcançar e não o que ele precisa, né? Lembra que eu falei ontem na live sobre isso? Quem estava na live ontem viu que eu falei muito sobre essa questão, essa diferença entre o desejo e a necessidade, tá? Deixa eu passar o próximo aqui. Muito bem, então o primeiro modelo para você definir o que você vai fazer nos encontros do seu grupo é você entender quais são as dores e quais são as dificuldades, né? Ou dores e dificuldades. Então, quais são as dificuldades que esses participantes enfrentam para chegar no resultado, né? Por isso que o primeiro passo é você saber o objetivo. O primeiro passo é você saber qual é o resultado. Qual o resultado final esses participantes vão ter quando chegar no final do seu grupo. Então, vou dar o exemplo aqui da Liga do Emagrecimento, que já é um grupo pronto, né? Um produto que está pronto, então fica mais fácil. Então, o resultado final da Liga do Emagrecimento era emagrecer até 5 quilos. Esse era o resultado final que os participantes iam chegar no final da Liga. Qual dificuldade que ele tem, esse participante, para chegar nesse resultado? Então, se for pensar, quais são as dificuldades que eles têm para emagrecer até 5 quilos? Por exemplo, falta de tempo pode ser um exemplo, consumo de doces é outra dificuldade, não gostar ou faltar, né? A questão da atividade física é outra dificuldade. Comer fora de casa, né? Então, pra quem, quando, né, a gente tava com a vida normal, né? Vamos botar assim. Comer fora de casa, ansiedade, estresse. Então, tudo isso são dificuldades que a pessoa enfrenta para conseguir chegar nesse resultado, que é emagrecer até 5 quilos. Tá? Então, essas são as dificuldades, tá? Então, a gente precisa, a primeira coisa, definir o resultado final que a gente quer que eles cheguem. Segunda coisa, saber as dificuldades, saber as dores que essa pessoa enfrenta para chegar nesse resultado aqui que eu defini lá no primeiro passo. Depois que eu pensei isso, eu vou distribuir essas dificuldades, essas dores em encontros. Então eu vou pensar no primeiro encontro, qual vai ser a dificuldade que eu vou trabalhar no primeiro encontro? Eu vou pensar. Se eu for pensar aqui nessas dificuldades, falta de tempo, consumo de doces, eu vou pegar essas dificuldades aqui. Então, a primeira que eu vou trabalhar vai ser o consumo de doces. Então, eu vou trabalhar lá no primeiro encontro, a dificuldade que vai ser trabalhada vai ser consumo de doces. Qual é a solução que eu tenho para isso? E aí as pessoas ficam assim, o que eu faço? Como que eu resolvo isso? Eu gosto muito dessa pergunta, né? Você tem um paciente na sua frente, e aí o paciente chega para você e fala, Nutri, tô com dificuldade aqui pra parar de comer doce. Tô comendo doce todos os dias, depois do almoço e depois da janta. O que você, como Nutri, vai fazer com esse paciente? Como que você vai ajudar esse paciente a resolver esse problema? Porque isso é um problema que ele trouxe para você na consulta. Como que você vai ajudar ele a resolver esse problema? Essa solução que você vai dar lá na consulta, você vai trazer para o grupo. Você vai trazer, vai colocar aqui. Pacientes que chegam no meu consultório e falam que tem problema com doce, que não conseguem parar de comer doce. Eu ajudo trabalhando a questão das emoções, o que está envolvido ali, né? Quais são as situações, que momentos que ele tem vontade de comer doce, será que ele está aliviando o estresse? Eu trabalho dessa forma. Então, a solução que eu dou é identificar as emoções para ele poder resolver essa questão do consumo de doces. Que ferramentas ou dinâmicas ou materiais você vai usar para poder aplicar essa solução, né? Para realmente ele conseguir colocar em prática essa solução. Aí tem inúmeras, né? Tem inúmeras ferramentas que dá para usar. Então aqui eu trabalho com o quadro das estratégias, trabalho com o ciclo da excelência, trabalho com a questão de ansiedade mesmo, né? Os passos para reduzir a ansiedade.
Então você vai pegar aquelas dores que a gente comentou, né? Então aqui eu tô falando do consumo de doces. Isso você vai fazer também para falta de tempo, por exemplo. A pessoa tem problema em organizar o tempo, tá sempre faltando tempo. Essa é a dificuldade que eu vou trabalhar. Qual é a solução? Qual é a solução que eu vou dar para a pessoa que tem dificuldade de organizar o tempo dela? Bom, eu vou trabalhar a questão da gestão de tempo, gerenciamento de atividades. Que ferramentas ou dinâmicas que eu tenho para isso? Eu tenho a ferramenta lá de tríade do tempo, de gerenciamento, tem as atividades, né? Tem várias ferramentas para trabalhar isso. Ou dinâmicas, né? Ou dinâmicas para trabalhar isso. Então eu vou pegar cada dificuldade e colocar nessas 3 perguntinhas. Cada encontro, aliás. Eu vou pegar cada encontro e vou colocar essas perguntinhas. Aqui eu tô considerando grupos onde tem encontros online, tá? Se você for trabalhar com desafios, que trabalha ali no WhatsApp ou trabalha no Telegram, você pode simplesmente mandar a ferramenta ali pro grupo todo, tá? Então, o que é importante? A gente pensar se a gente quer trabalhar com grupos ou se a gente quer trabalhar com desafios, tá? Esse é um ponto importante da gente pensar. Mas antes a gente precisa entender a diferença, né? Qual que é a diferença de eu trabalhar com grupos e de eu trabalhar com desafios? Grupos normalmente tem encontro, né? Tem encontro ao vivo, tem encontro online, seja ele online ou presencial, tem encontros. E aí o número de encontros você vai definir lá na estrutura do seu grupo, né? Então o número de encontros você pode fazer 8 encontros, 9, 10, 12, isso tudo vai depender lá do primeiro passo, que é você pensar qual o resultado, qual o objetivo que os participantes vão ter no final, que aí você vai pensar nesse tempo que eles precisam para alcançar esse resultado. Então, você decide se quer trabalhar com grupo, decide se você quer trabalhar com grupo e decide o número de encontros para isso. Tá, e desafio? Desafio são grupos que a gente faz ou no WhatsApp ou no Telegram, tá? São grupos que a gente reúne pessoas ali e a gente manda todos os dias missões, desafios, tarefas, como você quiser chamar, tá? A gente manda todos os dias para que as pessoas possam seguir uma jornada, né? Seguir um passo a passo. E aí sempre tem missão ou desafio. E se você quer gamificar isso, você tem que atribuir pontuações para essas missões, para esses desafios, tá? Então, essa é uma forma de você pensar. Aqui eu tô falando para você estruturar encontros de grupo, tá? Grupo que você faz aula ao vivo ou aula presencial. Beleza, então, ficou claro aqui o primeiro modelo para você montar os encontros? Então, primeira coisa, sempre é você pensar no resultado, no objetivo que você quer que esses participantes alcancem. Depois você vai pensar que dores e dificuldades que eles têm. Pri, mas como é que eu vou saber quais são as dores e quais são as dificuldades? Primeiro, você já deve saber, porque você não deve ter pulado a etapa lá de estudar a persona, estudar o público. Eu pulei essa etapa, o que eu faço? Bom, pulou a etapa, aí você vai ter que fazer o exercício da empatia, que é se colocar no lugar do seu paciente ali, do seu cliente, tá? Se eu fosse ele, se eu tivesse os problemas que ele tem, o que seria muito difícil para mim? Então esse é o exercício da empatia, da gente ir lá e viver como se fosse o nosso cliente, se colocar no lugar do nosso cliente. Essa é uma forma de você saber as dores e dificuldades. Daí você vai estar no lugar dele, você vai pensar com a cabeça dele, não com a sua. Porque, por exemplo, né, já vi pessoas falando, porque comer fruta é muito fácil. É fácil para você. Para outra pessoa lá pode ser muito difícil, porque você não viveu a vida dela, você não tem as crenças que ela tem, você não teve os problemas que ela teve. Então não dá pra gente julgar o comportamento das pessoas, a gente tem que se colocar no lugar dela e entender por que ela vive aquilo dali, por que ela pensa aquilo dali, e aí sim a gente vai conseguir extrair quais são as dores e as dificuldades desse público, né, desse cliente que eu estou querendo que faça parte do meu grupo, tá? Então essa é uma forma.
A outra forma, e aí eu digo para você fazer as duas, não só uma, uma não exclui a outra, tá? Porque é importante a gente ter as duas formas, é você fazer o exercício da empatia, de se colocar no lugar do seu cliente, e você efetivamente ouvir do seu cliente, você pesquisar ele, né? Então, para você saber as dores e dificuldades, você pode criar um questionário no Google Forms ali, com algumas perguntinhas para poder conhecer a sua persona, tá? Então, quem tá no nosso grupo de WhatsApp, hoje eu coloquei lá algumas perguntinhas para fazer e conhecer a persona, para fazer nesse questionário do Google Forms, tá? Por quê? Porque é importante, é muito importante a gente conhecer a persona, a gente entender o que é difícil para ela, o que é um problema que eu consigo resolver com o meu trabalho, com o meu serviço e com o meu grupo de atendimento. Então é importante a gente pensar nisso, tá? E aí lá no grupo eu coloquei as perguntinhas, os modelos de perguntinha para botar no questionário. Pergunta simples, tá? Você pode pensar em colocar quais são as suas maiores dificuldades quando o assunto é emagrecer. Quais são os seus maiores desejos quando o assunto é emagrecer, né? O que você acredita, né, na sua vida? Ou quando você pesquisa no Google sobre emagrecimento, o que você pesquisa? Então é isso que você tem que perguntar para ela responder, tá? Então você vai lá e faz esse questionário no Google Forms e pergunta para ela, né? Espera ela responder, para você ter mais respostas, né, no seu questionário, porque isso é uma coisa que também sempre me perguntam. Ai, Pri, fiz o meu questionário, mas ninguém respondeu, o que eu faço? Dá um presente, dá alguma coisa para essa pessoa, para estimular ela a responder, né? Então você pode montar um e-book, monta um e-book com receitas doces, saudáveis, monta um e-book com alguns passos, com alguma coisa de motivação, dá um material, dá um card educativo, dá alguma coisa, oferece para a pessoa, ó, todo mundo que responder esse questionário aqui vai ganhar um e-book tal, vai ganhar a ferramenta tal. Dá um presente, dá um mimo para estimular a pessoa realmente a responder o seu questionário, porque quanto mais respostas você tiver, melhor vai ser para você estruturar o seu grupo e para você vender o seu grupo, né? Porque não adianta nada ter o grupo todo lindo, estruturado e não saber vender, não ter pessoas participando dele, tá? Então, é importante que você faça essa pesquisa. E aí você, fazendo essa pesquisa, você consegue saber essa pergunta aqui, né? A questão da dificuldade. Fez a lista das dificuldades, vai para o próximo passo, que é definir qual vai ser a dificuldade que você vai trabalhar primeiro. E aqui, ó, uma sacada, ó, sacada. Você pode colocar nesse questionário do Google Forms, pedir para a pessoa colocar em ordem de importância para ela, né? Ou de problema, vamos botar assim. Pode pedir para ela assim, coloca quais são as suas dificuldades. Elenque 3 dificuldades para você por grau de dificuldade. Então, a primeira é a mais difícil e a terceira é a menos difícil. Se você fizer isso, você vai começar a ter uma ideia do que você trabalha primeiro no seu grupo. O que você trabalha por último no seu grupo. Porque a gente sempre começa a trabalhar as dificuldades mais difíceis, tá? E isso também é uma coisa legal da gente pensar, porque muitas vezes as pessoas pensam, Pri, mas eu não tenho que ir devagar. Sim, trabalhar a dificuldade mais difícil não tem nada a ver com a meta, tá? Não tem nada a ver com o próprio desafio que você vai fazer. Trabalhar a dificuldade mais difícil significa você ter tempo para ir aos pouquinhos. Então, quando a gente pensa assim, a dificuldade que é pior, né, pro participante ali, é a questão do doce. E eu trabalho isso em cada desafio, eu fraciono essa dificuldade, ou cada encontro eu trabalho um pouquinho dessa dificuldade, é muito melhor do que eu chegar lá no último encontro e tacar-lhe conteúdo de questão de doce. É muito melhor eu ir aos pouquinhos. Eu começar lá no primeiro encontro, trabalhar um pouquinho, daí eu dou uma descansada do doce, vou no terceiro encontro, trabalho mais um pouquinho. Então é um grande erro, vou botar assim, né? Deixar por último o que é mais difícil, por pensar que eu tenho que ir aos pouquinhos. Sim, você tem que ir aos pouquinhos na meta, no desafio, não no tema, tá? O tema tem que ser o mais difícil para você ter tempo de fracionar essa meta. Porque se você deixar o mais difícil lá pro final, você não vai ter tempo de fracionar a meta. E aí sim, você vai ter que tacar ali um metão, né? Uma baita de uma meta pra pessoa.
e ela não vai conseguir mudar aquele hábito ali que você quer que ela mude, né? Então, por isso que é importante começar sempre pelo que é mais difícil. E aí é isso que você vai fazer no primeiro encontro. Você vai pensar, né, qual é a dificuldade pior, né, para os participantes. E começa por ela, tá? Então, é importante pensar nisso. Então, esse foi o primeiro modelo para você montar aí o grupo, para você definir o que você vai fazer nos encontros, né, do seu grupo. Segundo modelo para você definir o que você vai fazer nos encontros. Esse aqui é o modelo que eu normalmente utilizo, tanto para montar grupos, quanto para montar desafios de paciente, quanto para montar cursos, tá? Eu sempre uso ele, porque para mim ele deixa muito mais claro a jornada que a pessoa pode seguir ou deve seguir para chegar no resultado. Então, ó, sempre você vai começar pensando qual é o resultado final que você quer que esses participantes tenham. Sempre. Esse passo a gente nunca pula. Defina qual resultado final você quer que os participantes tenham, tá? Esse é o primeiro passo. Depois que você pensar isso, vou dar o exemplo aqui da Liga de Emagrecimento, tá? Então, pensei no resultado final, que é emagrecer até 5 quilos, tá? Esse é o resultado final que eu quero que os participantes tenham. Eu vou listar em uma folha tudo, mas tudo, tá? Tudinho que eu acredito que eles precisam fazer para chegar nesse resultado. Aí eu vou listar, sem ordem, sem nada, tá? Vou só listar. Vou lá e penso, o pessoal que quer emagrecer precisa comer mais fruta. O pessoal que quer emagrecer precisa tomar mais água, precisa fazer atividade física. E eu vou fazendo essa lista, tá? Até tem aqui, ó. Que eu vou fazer a lista. Pulei a lista. Ah, não tem a lista aqui. Não, tem sim. Pera aí que eu vou pegar a lista. Aqui, ó. Lista, tá? O exemplo é a pessoa emagrecer, eliminar 5 quilos, até 5 quilos. Então, o que precisa fazer para chegar nesse resultado? Fazer atividade física, reduzir o consumo de doces, reduzir o consumo de fritura, aumentar o consumo de frutas, aumentar a verdura, aumentar a água, cuidar do sono, cozinhar, mastigar, meditar, reduzir fast food. Então, você vai listar tudo, mas tudo que você pensa, e tem que ser tudo mesmo, tá? Tem que vir tudo da sua mente, você joga ali no papel, escreve. E é melhor escrever, tá? Quanto mais você escreve, melhor, mais as ideias afloram aí na sua mente. Então, você vai lá e escreve tudo que você acredita que a pessoa precisa fazer, né? Quais são os passos que ela precisa seguir para chegar nesse resultado. Feito isso, você vai distribuir esses conteúdos, esses temas, essas dificuldades, em passos. E aí sim você vai pensar numa sequência lógica, né, de aprendizado, uma sequência lógica de resultado. Então a primeira coisa é listar tudo. Depois sim, você vai lá e pensa na sequência lógica. E aí você se questiona, né? Qual é a primeira coisa que a pessoa deve fazer, que se ela não fizer, ela vai prejudicar todo o resultado dela? Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, que é muito difícil para ela e por isso ela precisa passar mais tempo fazendo aquilo? Pode ser a questão do doce, né, que eu comentei. Pode ser a questão da atividade física, que até ela implementar o hábito ela precisa de mais tempo. Pode ser a questão da água. Não sei qual que você vai definir aí, mas é assim que você vai definir. Você vai pensar qual é a coisa mais difícil que a pessoa vai levar mais tempo para implementar. E aí você vai pensar qual é a coisa mais fácil que a pessoa implementa rapidinho. E aí você vai colocar isso por último. Então sempre vem os primeiros desafios, os primeiros encontros sempre são mais puxados, né? Mais difíceis. E isso é muito engraçado, né? Que eu fico lembrando, falo aqui com vocês e fico lembrando dos meus pacientes, né? Eu tô fazendo um programa, daí é individual, tá? Não é em grupo. Programa de atendimento com 2 pacientes que eu tô mudando e tô inventando várias coisas novas com eles. Dando certo, depois eu compartilho com vocês, faço uma live só pra contar sobre isso. Mas o que é importante, que é legal, que quero trazer aqui, é que o primeiro desafio foi assim, ó, foi muito difícil. E a fala da minha paciente foi assim, começou com tudo, hein? Começou difícil. E é bem isso, né? E depois, na consulta presencial, eu expliquei pra ela por que começa difícil.
que tem essa questão do tempo dela se acostumar, né, a mudar aquele hábito. Porque se fosse da noite pro dia, se eu mandasse o desafio pior para ela, lá no final do nosso acompanhamento, não ia dar tempo de eu acompanhar ela, né, nessas dificuldades, não ia dar tempo de eu ver quais são as dificuldades que ela tem para implementar aquele hábito. Então, o que é pior para ela, eu sempre coloco na frente. E eu sempre pergunto nas consultas, né, o que é mais difícil, o que tá difícil, porque eu não pergunto para poder resolver ali na consulta, eu pergunto para eu saber qual é o próximo desafio dela, qual é a próxima tarefa que eu vou dar para ela, porque tem que ser o mais difícil, tem que ser aquilo que desafia mais o paciente, porque ele vai estar ali com você, não adianta nada depois do acompanhamento ele seguir fazendo algo que é muito difícil para ele. Então a gente começa sempre pelo mais difícil. Outros exemplos, né? A questão do doce, da atividade física. Então você pensa isso, né? Qual é o resultado final, qual é o mais difícil, né? E aí começa pelo mais difícil, qual é o mais fácil, deixa o mais fácil lá por último. Feito isso, né? Você pensou isso, você vai estruturar. Daí você vai colocar isso numa estrutura, tá? Então como que seria? Você pegaria encontro 1. Vou colocar o encontro 1, que é muito difícil para os participantes que eu pesquisei, tá? Então aqui tô dando exemplos, tá? Não quer dizer que tem que ser esse aqui. O mais difícil para os participantes que eu pesquisei ali para o meu público é diminuir o consumo de frituras. Esse é o pior para eles. Eles, de 10 que me responderam, 8 colocaram esse aqui como primeiro. Então eu vou usar ele, tá? E aí eu coloco lá que esse é o primeiro encontro, diminuir o consumo de frituras. Esse é o primeiro encontro que eu vou fazer com os participantes, diminuir o consumo de frituras. Esse é o tema, tá? Tema do encontro. Como que eu vou montar os slides ou o conteúdo desse encontro? Eu vou pensar, bom, esse é o tema, é a dor, é a dificuldade. O que é difícil, né? O que torna essa dificuldade, essa dor difícil? Aí eu vou pensar quais são os desafios que eles têm para diminuir o consumo de frituras, né? Então eu vou pensar qual o desafio que ele tem para diminuir o consumo de fritura. O desafio que ele tem para diminuir o consumo de fritura é substituir, né? Ele não consegue pensar em opções. É prazer em comer, né? Porque uma friturinha tem um seu valor. Isso tudo eu tô pegando coisas do questionário, tá? Por isso que é importante você fazer a pesquisa com o público, com a persona. Então, prazer em comer. Facilidade de comprar pronto, porque, né, trabalho na rua e aí eu passo na padaria e pego a coxinha frita. Opções nos lanches, né? Porque justamente por eu passar na padaria, né? Lá tem um monte de coisa frita, tem o croquete, tem a coxinha. E aí eu vou lá e pego a fritura e como. Então, essa é uma dificuldade. Eu vou pegar esses temas, esses desafios que ele trouxe lá no questionário e eu vou transformar em conteúdo. Então, eu vou colocar como fazer substituição, como lidar com esse prazer de comer fritura, como fazer as compras, né? Que opções de compras que ele tem, que opções de lanches que ele tem. Posso trabalhar, inclusive, aqui a questão do paciente ir para a cozinha, fazer a própria comida, do paciente poder ler rótulos, né? E comprar diferente. Então, é importante a gente pensar nesses desafios. Esse foi o primeiro encontro, né? Então, primeiro encontro eu estruturei dessa forma. Segundo encontro, aí eu vou lá na minha listinha e vejo qual é a ordem, né? Eu coloquei a ordem das coisas, o que é mais fácil, o que é mais difícil. E agora pra mim tá bem fácil de fazer, né? Porque eu já coloquei a ordem, já sei o que é mais difícil e o que é mais fácil pro participante. Então eu vou lá e pego a segunda coisa mais difícil. E assim eu vou indo. No terceiro encontro, a terceira coisa mais difícil. A quarta coisa mais difícil. Bom, aqui no meu exemplo, a segunda coisa mais difícil é melhorar o sono. A pessoa tem dificuldade de melhorar o sono. Por quê? Porque vai dormir tarde, porque fica vendo filme, porque janta tarde. Que desafios que a pessoa tem para melhorar o sono? Horário de dormir, né? Não consegue mudar.
fica mexendo no telefone até tarde, fica vendo filme, janta tarde. Então esses são os desafios. Esses desafios eu vou transformar em conteúdos para o meu encontro. E aí eu vou fazer slides que fala a questão da importância do sono, o que causa, né, nos hormônios, se a gente dorme tarde, se a gente fica vendo filme, né, televisão, ficar mexendo no telefone, o que acontece no nosso metabolismo. Vou criar um conteúdo em cima disso e depois eu crio um desafio em cima disso. Então isso eu faço no segundo encontro. No terceiro encontro, eu vou lá e pego a terceira dificuldade. Ó, dos participantes aqui que eu pesquisei, a terceira dificuldade é fazer atividade física. Fazer atividade física é uma grande dificuldade. E aí, eu vou lá e penso, o que é difícil de fazer atividade física? Não tenho tempo, tenho filho em casa, não tenho dinheiro. E aí eu resolvo esses desafios no meu encontro. Tá dando para entender a lógica aqui, né, de toda essa loucura que eu montei, porque esse é o método que eu criei, tá? Que fica muito mais fácil para eu desenvolver os conteúdos, né, tanto de cursos quanto de grupos. E assim, para mim é super tranquilo eu pensar nisso, porque já fiz muitas vezes, mas eu quero saber de vocês aí, o que tá fazendo sentido. Escreve aqui para mim quais são as dúvidas, né, as perguntas, se vocês estão conseguindo entender esse método maluco aqui, que dá resultado, tá? É maluco, mas funciona. Funciona porque todos os meus pacientes têm muitos resultados. No grupo, na Liga do Emagrecimento, a gente fez assim, e eles tiveram muito resultado. Então, funciona, tá? Esse método de definir os encontros, definir o que vai fazer, ele traz resultado. A Nath disse que sim. Deixa eu ver aqui que eu vi que tinha uma pergunta. Como você faz essa apresentação de slide aqui na live, Pri? Ah, esse é tema de outra live. Mas eu crio uma imagem no Canva, subo as imagens todas pro meu celular e venho aqui no quadradinho e compartilho a imagem, tá? Olha, há boatos que essa funcionalidade desse quadradinho aqui tá disponível somente para iPhone, tá? Não sei, dizem, tá? Tem que testar, se não tem iPhone, tem que testar. Se tem iPhone é num quadradinho ali, sabe onde coloca o filtro aqui embaixo? Ó, aqui embaixo tem o coisinha de comentar, tem as perguntinhas, tem o aviãozinho, né? Que por sinal vocês poderiam usar aqui na live, né? Manda aí para as pessoas virem para cá. Tem as duas pessoinhas, que é pra gente chamar pessoas para participar da live. Tem o filtro e tem um quadradinho pequenininho com todas as imagens que estão na câmera. Clica ali e escolhe as imagens. Tem que subir tudo, tá? E aí tem que cuidar para subir em ordem, né? Porque senão você vai ficar procurando os slides ali. Então tem que subir em ordem. E aí fica todos aqui embaixo, ó, para você escolher. Aí você vai escolhendo os slides e depois, se quiser, tira ali no último. Beleza? Acho que é isso, né, que eu expliquei. Que mais? Fez sentido para vocês essa questão do método, de como criar como criar, né? Como criar os encontros, como desenvolver, o que fazer nos encontros. E junto com tudo isso, você pode ainda ter tabuleiros. Olha que lindo esse tabuleiro, né? Tabuleiros para você poder usar com o seu grupo. Para quê? Para gamificar, para deixar o grupo muito mais motivado, engajado, né? Porque uma das dificuldades também de ter grupos é deixar as pessoas ali engajadas e fazer o grupo, né, interagir, fazer com que as pessoas conversem, com que elas se ajudem. E gamificar ajuda muito, porque elas tornam, né, esse momento ali do grupo um jogo. E isso faz com que eles troquem ali, né? Faz com que eles comecem a falar e a... como é que eu vou dizer? Postar, né? As missões que eles fizeram, que eles cumpriram. Aqui tá pequenininho, mas cada uma aqui, ó, tem estrelinhas. Se é uma estrela é um ponto, se é duas é outro. Então, uma estrela são 10 pontos, duas são 20, 3 são 30. Então, cada dia aqui tem uma pontuação. E as pessoas iam cumprindo, né, a pontuação. Esse daqui é da Liga do Emagrecimento, tá? Esse aqui é o grupo da Liga do Emagrecimento. E aí, cada dia eles iam cumprindo isso aqui. Iam cumprindo esses pontos aqui, essas missões. E iam tendo pontuações. No final, aqui, tem um amarelinho aqui, ó. Que tem até uma bateriazinha ali.
é a recarga de bateria. Então ali significava o final de uma fase. Aí depois ia para outra que dava o final da fase 2. E depois tinha a fase 3, né? E aí a gente ia fazendo ali toda essa parte da gamificação, da pontuação com os participantes. A Rê perguntou: consigo fazer grupo para mães e ou crianças voltados para nutrição familiar? Consegue, tá, Rê? Consegue. Você consegue fazer grupo para qualquer área que você quiser, tá? Se você quer fazer com mãe, se você quer fazer com a criança. Se você for fazer a nutrição familiar, né, que é juntar os dois, aí você vai ter que fazer várias etapas, né? Uma etapa com as crianças, outras só com as mães e outras com mães e crianças. Todo mundo junto no grupo, tá? No encontro, né? Vamos dizer assim. Ou você pode fazer o grupo só para mães e o grupo só para crianças, né? Fazer separado isso. Mas consegue sim, qualquer área você consegue montar grupos. Dá para montar grupos aí para pessoas que têm diabetes, hipertensão, dá para montar com atletas. Aí só que a única coisa é que a gente tem que ter um nicho específico ali, né, para montar esse grupo, para ter pessoas que tenham objetivos em comum. Dá para montar com adolescentes, dá para montar com mulheres, né, a saúde da mulher também dá para fazer. Dá para fazer vários grupos. Muito bem, vamos às dúvidas. Enquanto vocês não perguntam, né, eu vou falando aqui para vocês. Que a gente tá com um grupo VIP do WhatsApp, né, que é o grupo do grupo 7K, que é onde a gente vai abrir a próxima turma do grupo 7K, que, por sinal, é a última turma do ano, tá? Então, assim, eu vou avisar e vou avisar e vou avisar. Essa é a última turma do ano. Depois não adianta vir pedir, porque a gente não vai abrir, a gente só vai abrir no próximo ano, tá? No ano que vem. Então, a gente vai fazer aqui, nesse grupo, né? A gente tá com um grupo ali no WhatsApp fazendo... Todos os dias tem áudio. Lá eu falei já os passos, tô falando, né? Os passos para montar grupos. Amanhã a gente vai ter uma aula exclusiva para quem estiver lá no grupo. Vai ser uma aula onde eu vou detalhar mais ainda essa parte de como montar o grupo de emagrecimento ou atendimento, né? O grupo que você quiser gamificado. Então, vou falar os 7 passos para você conseguir montar esse grupo. Desde o passo, né, da questão da persona, do nicho, da promessa, até do lançamento, né? Como vender isso, como gamificar, como engajar, né, as pessoas no grupo. Então, essa aula só vai estar disponível para quem estiver dentro do grupo de WhatsApp. A gente já colocou o link aqui nos últimos stories para você entrar no grupo. Então, entra, que ele só vai ser permitida entrada até hoje, às 23h59. Depois a gente não vai mais permitir a entrada, porque aí a gente vai começar a falar, né, do grupo 7K, a falar os bônus, falar tudo que tem dentro do curso. E, ó, é um curso muito completo, tá? Eu, assim, ó, tenho certeza que você não encontra nada igual no mercado, porque aqui você ganha todos os materiais para você usar. Esse tabuleiro aqui, você ganha ele editável. Você pode mudar o fundo, pode mudar a letra, pode mudar as imagens, você pode mudar o que você quiser, porque você ganha ele editável. E não tem só esse tabuleiro aqui, tem outros tabuleiros para você utilizar também. Tem tabuleiro para desafio de 7 dias, 15 dias, 21 dias. Tem tabuleiro para os grupos, né, de 30 dias. Então ele tá muito completo, ele é o único curso, né, no mercado que dá materiais editáveis para você, né, curso que dá esses materiais para você usar no grupo. Tem kit de posts, então tem 30 posts, se você não sabe o que postar, tá lá. E você ainda pode aumentar esses posts, deixar eles com mais conteúdo, né, fazer, como é que eu vou dizer, multiplicar esses posts. Por quê? Porque lá tem uma aula que eu ensino como fazer produção de conteúdos, então dá para você fazer um boom, né, com os posts ali, que também tem, além do link editável do post, tem a legenda para você postar, o que é fantástico, né? Se você não tem tempo, ou se você pensa que não sabe escrever direito, a legenda tá pronta, é só você postar lá no seu Instagram e aquecer aí o seu público, tá? Que mais que tem? Tem aulas em slide, então se você quiser fazer aulas com seu grupo, você vai ter aulas de slide. Tem materiais para você usar, tem ferramentas para você usar no grupo.
Então, assim, tá muito completo de verdade, tá? Deixa eu até abrir aqui pra você ver. Eu vou tirar aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Aqui. Ó. Aqui, ó. Tudo isso aqui você ganha, ó, editável no Canva. Então, aqui são as missões. Então, são 30 missões para você usar no seu grupo. E aqui, ó, que eu disse que é editável, você pode mudar essa cor aqui. Ou você pode usar esses outros que já estão aqui atrás, ó, no Canva, tá? Então, tem 30 dessas e você pode mudar o que você quiser ali. Então, tem 30 missões. Aí, depois tem, olha aqui, ó, tem esse tabuleiro aqui. Tem aqui o tabuleiro também com as fases, ó, com o sistema de pontuação. Tem esse outro tabuleiro aqui, ó, que é o que eu mostrei ali. Tem esse daqui, tem o tabuleiro verde. Tem outros tabuleiros aqui para usar no grupo de desafios. Tem as ferramentas. Ó, tem o kit de posts aqui, ó. Tudo isso aqui é post para você colocar na sua rede social. E tem a legenda, né, desses posts. Tá? Então, tá bem completo para você usar no seu grupo. E todos esses materiais você recebe, tá? Aqui, ó, tem outros tabuleiros aqui. Então, tá tudo prontinho. Cartinhas de vilão aqui, de herói, tem a recarga de baterias, tem missão surpresa. E o que é mais incrível é que é tudo editável. Deixa eu ver aqui agora se eu mostro pra você dentro do curso. Deixa eu virar aqui. Ó, dentro do curso aqui são os módulos, tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o kit de posts, o banco de missões. Aqui as aulas em slide, ó. Então, você vai receber as aulas em slide. E tem aqui, dentro dessa daqui, tem uma aula explicando, né? Qual que é a aula em slide, né? O que você pode usar. Como que você pode fazer, né? Para usar essa aula. Tem os kits aqui, ó, do que é aqueles que eu mostrei lá. Então, tá realmente muito completo para você usar aí. E o que eu quero mostrar também é que aqui, ó, eu ensino. Quem me perguntou no post de hoje como montar e-book, né? Que não sabia montar e-book. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Ó. Como fazer e distribuir um e-book. Tem aqui. Tem como gravar vídeos, como fazer stories que encantam. E aqui tem um tutorial, ó, de fazer esse e-book lá no Canva. Então, aqui eu ensino uma aula de como fazer o e-book no Canva. Então, assim, ele tá muito completo, tá? Então, se eu fosse você, eu não perdia essa chance, essa oportunidade de se inscrever. Entra no nosso grupo e vem fazer parte desse curso aqui que tá bem completo para você montar o seu grupo. Ah, o que eu queria mostrar era isso aqui, ó. Gente, é tanta coisa que eu esqueço, ó. Aqui. Esse aqui é o modelo da Liga do Emagrecimento. Então, dentro dessa aula, eu mostrei como que a gente fez a Liga do Emagrecimento, tá? O que a gente fez em cada aula, em cada missão, o textinho que a gente mandou, né? A ferramenta que a gente mandou na aula. Então, tem tudo, ó. A ferramenta que a gente usou naquela missão. Então, eu mostrei tintim por tintim dentro da Liga do Emagrecimento. Que se você quiser, você pode só pegar a liga, né, com os materiais que a gente usou e replicar. Se você não quiser montar o seu grupo aí, né, pensar, eu não tenho tempo para pensar em tudo isso, pensar nessa estrutura, é só você pegar a Liga do Emagrecimento ali e montar o seu grupo, tá? E fazer e vender o seu grupo. Só você definir a data que você quer lançar, os materiais estão todinhos prontos, você só vai precisar, se você quiser, colocar a sua logo, tá? Então, realmente tá pronto, tá? Um curso completo para você poder fazer o seu grupo aí e faturar até 7 mil reais com ele. Porque dentro do curso eu ensino, né? Método de lançamento. Beijo! Tchau, tchau!